Olá, estamos aqui em mais um momento bancário e hoje nós viemos falar sobre pobreza menstrual e sobre o veto do presidente Bolsonaro ao projeto de lei que foi proposta pela deputada Marília Reis, do PT de Pernambuco, em 14 de setembro, e que o presidente vetou a distribuição de absorvente para as pessoas, né, as mulheres em situação vulnerável, né? Principalmente assim, as pessoas mais pobres, as pessoas na rua, né? Ou mesmo nas penitenciárias. E esse é um problema muito sério. Imagina, mais do que metade da nossa população do Brasil menstrua todos os meses. E muitas dessas mulheres, se não têm o que comer, imagina para você comprar um absorvente todo mês. Então, a proposta é uma questão de inclusão mesmo, né? Porque várias estudantes, elas não vão para a escola porque elas não têm um absorvente para ir, né? E você, como mulher, vai entender muito bem, né? E você também, como homem, vai entender também o que nós estamos falando aqui. E para debater isso hoje, nós viemos aqui, nós trouxemos a vereadora Juliana Cardoso. Olá, Juliana, tudo bem? Olá, Ivone. Olá a todos as funcionárias dos sindicatos, os funcionários dos sindicatos bancários. E estou muito feliz de estar a gente aqui hoje fazendo esse debate, né, sobre isso, contando um pouco também as novidades que foram pensadas, inclusive pelos bancários, né? Sim, guarda aí um pouquinho que eu vou aqui. Vou apresentar a nossa outra convidada aqui, que é a Tamara. Muito bem-vinda, Tamara. Tamara é funcionária da Caixa Econômica Federal, né? Ela é diretora aqui do nosso sindicato e ela também é do nosso coletivo de gênero aqui no sindicato, porque nós temos um coletivo aqui, viu, Juliana? Juliana e as mulheres estão nos assistindo aqui, né? Quiserem participar, sintam-se à vontade, tem lá o site, tem o nosso WhatsApp, é só dizer que quer participar do nosso coletivo de gênero que nós temos aqui no sindicato. Tudo bem, Tamara? Oi, tudo bem, gente? Boa tarde. Tudo bem. A gente veio aqui falar um pouquinho, né, desse veto e Então, da questão da vamos. dignidade, né, menstrual. Sim, exatamente, a dignidade. Bom, vamos começar aqui com a Juliana, né? Juliana, antes desse assunto, né, virar, estar com o veto agora do presidente, ainda bem, né, que os meios de comunicação e tudo isso, teve até uma reportagem, né, um tempo atrás, até no Fantástico, há uns 5 meses atrás, mas antes disso a gente já discutia isso, né, porque a Juliana ela é uma vereadora que está aí na periferia, está muito antenada, né, com os problemas que tem na periferia. E eu sempre converso com a Juliana e outros vereadores, mas principalmente a Juliana, e a gente já tinha conversado um pouco sobre isso, e também ela teve uma proposta nossa, né, do coletivo de gênero aqui do sindicato, e várias mulheres, né, de comunidades, e a Juliana já fez um projeto aqui também para a cidade de São Paulo, que é importantíssimo, né? Imagina, a maior capital, né, do país, e nós não temos essa política inclusiva para as mulheres. Juliana, conta um pouco isso, acho que conta também a sua experiência, né? Você que anda bastante pelas comunidades aqui de São Paulo, como que é essa realidade, né? Porque, olha bem, como que é uma coisa que a gente não para pensar, né? Eu já tinha parado para pensar nessa questão das pessoas que estão em situação de rua, né? É uma coisa que passa pela nossa cabeça, né? Como é que essas mulheres conseguem, né, ter absorvente? Como é que essas mulheres conseguem fazer sua higiene íntima, né? Então, isso já tinha passado na minha cabeça. Mas muitas vezes nós não paramos para pensar que não é só as pessoas que estão em situação de rua, né? Porque hoje está uma carestia tremenda, ou seja, as pessoas não têm dinheiro para comer, né, dentro de casa. As pessoas estão indo para a rua porque não têm dinheiro para pagar aluguel, elas estão ficando desempregadas, ou seja, é um caos no país. Agora imagina você ter que tirar, né, de um orçamento que você não tem para comprar absorvente todo mês. Então conta um pouco isso e conta um pouco sobre o seu projeto, Juliana, que eu acho muito importante que hoje isso está em toda a mídia, né? E também, depois do final aqui, nós vamos falar como é que vocês podem ajudar aí essa questão
projeto aí para ele realmente ser aprovado, porque agora ele volta, com o veto do presidente, ele volta para a Câmara, e aí nós, mulheres e os homens também, vamos fazer uma grande e-mails, né? Vamos dizer assim, uma enxurrada de e-mails lá para a Câmara Federal para passar esse projeto. Mas também nós temos o projeto aqui da Juliana, né? Que também é importante aí para a cidade, porque imagina, o governo federal vai ter uma verba, né? Mas provavelmente essa verba não vai dar para tudo. Então, é importante também a Juliana contar aqui um pouco para a gente desse projeto que ela tem aqui na Câmara Municipal. Bom, muito obrigada mais uma vez, Ivone, pela oportunidade, também aqui com a Tamara, né, que estão nesse coletivo, né, de gênero, que é extremamente importante a gente dialogar sobre isso, né, porque não a política pública para as mulheres é política pública que passa por diversos setores e situações. Então, quanto mais a gente discute direitos, quanto mais a gente discute atuação no sindicato, no parlamento, na comunidade, mais a gente consegue avançar. Bom, primeiro que a gente precisa fazer essa avaliação, eu acho que rapidamente, Ivone, do que acontece com o governo Bolsonaro, e aí você também escuta, né, a própria ministra, que se diz ser ministra das mulheres, né, que é a Damares, dizendo que esse tipo de pauta não é prioridade para o governo. As mulheres não são prioridade para o governo, né? Infelizmente, esse presidente que temos, ele sempre fala mal das mulheres, sempre tem alguma forma ruim de se portar, né, diante das mulheres. Então, não me surpreende essa forma de ele não colocar esse projeto de lei para poder avançar. E é tão pouco do orçamento, não é nada significativo, e é uma mentira muito grande quando ele diz que tem que tirar... Eu acho que é bem menos do que ele tem gastado aí no cartão corporativo, né? Exatamente. Não tem nada a ver de tirar dinheiro da educação, nada a ver de tirar dinheiro da saúde. É recurso que pode sim e ajuda muito, né, as mulheres, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de tanto desemprego, tanta fome, tanta desesperança. Esse momento que nós estamos vivendo na sociedade é muito intenso. Para você que é homem, né, que está aqui nos assistindo e não sabe, por exemplo, um valor de um absorvente, hoje, para você ter aquele pacotinho, né, de 32 unidades, pesquisando muito, às vezes você consegue entre R$ 9,90 a R$ 12, R$ 13. E esse pacotinho, muitas vezes, ele não tem, dependendo do fluxo, né, de menstruação dessa mulher, ele não, às vezes não dá, né? Principalmente nos 3, 4 primeiros dias. Então, quando a gente fala desse valor entre R$ 9,90 a R$ 14, nesse momento que a gente está vivendo, que as pessoas estão sem trabalho, que tem que discutir entre pagar um botijão de gás que está custando na média de 120 a 140, dependendo ou fazer uma compra, ou pagar uma conta de luz ou uma conta d'água, o absorvente vai ficar, né, para um outro momento. E aí vai se dar conta de pensar em uma outra forma. Você vê que não só as meninas que não conseguem chegar na escola, muitas vezes faltar na escola, mas a gente tem problemas até de mulheres faltarem no trabalho, porque a gente ainda tem algumas dificuldades, né? Quando uma mulher, por exemplo, tem um mioma. Isso não se fala muito específico, não se conta muito sobre isso. A gente está falando do absorvente dele do modo geral, mas a gente tem muitas mulheres que ainda têm problemas no útero ou problemas de mioma que faz um fluxo muito forte, e que o sistema de saúde muitas vezes não dá conta. Ivone, Tamara, o que a gente recebe de pedidos de solicitação, por favor, eu preciso dar continuidade no meu tratamento do mioma, só o ginecologista não dá.
não tem ginecologista, muitas vezes, nas pontas, nas unidades básicas de saúde mais periféricas. Então, esse também é um ponto que eu quero trazer aqui na nossa discussão. Porque dizer que um projeto de lei federal não comporta e não tem recurso para isso é não enxergar a política para as mulheres, é não enxergar que, às vezes, até o próprio sistema de saúde também está desestabilizado nessa relação de ginecologista. É não enxergar, por exemplo, que a gente tem mulheres que estão em situação de rua que, primeiro, Ivone e Tamara, não tem banheiro. Se ela não consegue achar um caminho de assistência social ou ir numa casa que tem perto de onde ela está, ela não tem um kit de higiene. Na verdade, o pessoal que mora na rua não tem água, né? Que a gente pensa que muitas vezes as pessoas, elas falam assim, a comida, né? Eu vi uma reportagem outro dia sobre isso, né? E eu imaginei, o que mais sente falta na rua? A pessoa falando assim, era água, e não era um, eram vários, né? Porque não acha água tratada, né? Para beber. As mulheres, por exemplo, que são presidiárias, você sabe que nas cadeias, a gente sabe que tem muita coisa que os homens trocam o quê? Cigarro. Nos presídios, a gente tem notícia que as mulheres trocam também absorvente. Troca por alguma coisa, né? Eles trocam o cigarro para algum tipo de benefício. E tem mulheres que fazem troca, por exemplo, do absorvente. Então, elas precisam também ter um atendimento específico para essas unidades do sistema penal. As mulheres, por exemplo, que estão internadas em unidades para cumprimento de medida socioeducativa. O que significa isso? Significa que a mulher, ela saiu da cadeia, ela saiu do presídio e ela tem que fazer o seu período de para fora, mas tem que fazer ações de medida socioeducativa, participar de ações, de atividades para poder, né, cumprir ali o seu espaço. Se ela está saindo, ela já tem toda uma vulnerabilidade de ser ex-presidiária, não tem trabalho, então muitas vezes não tem como fazer, e a ação que ela está fazendo, quando ela está com esse problema de menstruação, ela não consegue ir, e isso às vezes dá de conta de que ela faltou ou tem alguma pendência, né, em cima dessas medidas socioeducativas. Enfim, a nossa cidade de São Paulo, ela tem muitas situações, estudantes de baixa renda, a gente tem mulheres, muitas vezes, que vão até o posto de saúde para poder pensar se pode ter ali um absorvente. Então, dentro disso, Ivone, também quero dizer uma coisa. O sindicato, né, fez essa primeira proposta, aí acho que Tamara vai falar um pouquinho mais. Dentro dessa primeira proposta, a gente incorporou o movimento de mulheres, entre outras mulheres de comunidade de movimento e comunidade LGBTQI+. Ontem, eu vou contar um pouquinho depois sobre isso, mas dentro desse projeto a gente ampliou muita coisa, né? A gente fez muitas... E não podemos esquecer que tem os transgêneros homens, né? Então, menstruam ainda, engravidam, né? Então, é importante, né? Por isso que as pessoas estão perguntando, mas por que, né, LGBTQIA+? Por causa disso, né? Porque tem homens, mulheres trans, gêneros e homens trans, né? Então, mulheres trans, homens trans. Então, por isso que é essa coisa de que eles também estão nessa campanha. Exato. E uma das coisas que aconteceu foi que o primeiro pedido de vocês é que a gente falasse sobre a pobreza menstrual. Mas esse grupo achou que falar a palavra pobreza a gente sempre coloca numa situação bastante difícil, e de fato. Mas elas acharam melhor colocar como Programa Municipal de Amparo ao Ciclo Menstrual. E a gente não ter só o absorvente, também incorporar outros tipos de coletas, né? Menstrual. Então, tem a calcinha, tem aquele copinho, tem o que a gente fala, que agora me fugiu o nome, que é o... Vou lembrar. Outros tipos de políticas e essa forma de coletar que
incorporaram esse projeto. Então, como ele ficou muito amplo, aí a gente pensou nesse Programa Municipal de Amparo a Ciclo Menstrual. Mais um assunto importante quando você fala dessa situação dos homens trans. Eu fiz um card, né, sobre esse projeto, falando, olha, tem isso, enquanto o Bolsonaro vetou a gente aqui, junto com o movimento sindicato, está desde abril propondo esse projeto de lei. E o que foi? Apareceu em um dos... Não, mas aí, segura aí, Juliana, que você já explica um pouquinho. Vamos primeiro aqui para o intervalo e voltamos aqui daqui a pouco com a Tamara falando um pouquinho aqui o que a Juliana falou sobre essa questão de como que é isso, como que nós começamos a discutir isso no Sindicato dos Bancários São Paulo, Osasco e Região. É rapidinho, já voltamos. Bom, já voltamos aqui, e agora eu queria aqui perguntar para a Tamara, né? Porque como a Juliana comentou, né, no bloco anterior, nós procuramos, né, fomos conversar para ter projetos aqui em São Paulo também sobre essa questão da pobreza menstrual, né? E que a Juliana explicou para a gente no bloco anterior que isso virou muito mais, ficou bem mais amplo, né, o projeto, porque ela procurou outras associações, né, grupos de mulheres e também LGBTQIA+, para fazer esse debate. E aí eu gostaria de saber de você, Tamara, como que foi isso no sindicato, como foi essa discussão e qual a importância disso, né? Quais foram as ações que nós já fizemos no sindicato aqui para poder realmente atender aí as mulheres nessa questão da pobreza menstrual, né? E como que isso tem sido aceito aí nas comunidades, né? Com você. Olha, no nosso coletivo de gênero, né, a gente fez um pouco dessa discussão, percebeu que era um assunto importante, e inicialmente, março desse ano, nós começamos a coletar, colocar proposta para os bancários, né, para a sociedade no geral, quem quisesse, mas a gente está tentando conversar com os bancários e bancárias, da importância de doar esses absorventes, ou quem quisesse doar valor para que a gente adquirisse, fizesse a compra, né, desses absorventes. E no começo foi uma coisa até um pouco mais caseira mesmo, então a nossa ideia era de fazer parceria com farmácia, ou com alguma forma para distribuir, né, porque não adianta fazer uma coleta, fazer um rateio uma vez, distribuir pronto, porque é uma coisa que todo mês acontece, né? Então, é uma questão complicada mesmo, porque é importante que tenha essa previsão mensal aí. A Juliana estava comentando ali da questão do veto do presidente Bolsonaro. A gente está passando por um momento bem delicado, né, dos direitos das mulheres. Então, todo dia é um ataque a um direito. A gente vai percebendo isso de uma forma muito clara, e inclusive por outras mulheres, né, mulheres que estão lá, deputadas, mulheres que estão lá nos representando. Esse assunto mesmo nas redes, eu não vou ficar falando o nome para não ficar dando palanque para quem não merece, mas assim, falando, mas isso é frescura, porque antigamente minha avó, minha mãe, ou até eu mesma, usava paninho, usava outras coisas. Nós fizemos a primeira coleta e levamos para 2 aldeias indígenas,
E assim, realmente, as pessoas quando não tem, se é uma questão mensal, ela vai se virar, ela vai usar o paninho, ela vai usar papel higiênico. Lá na aldeia elas usavam folhas, alguns absorventes que elas faziam assim de uma forma mais rústica, porque é a opção que tinha, mas não é o adequado, né? A Juliana comentou que hoje, assim, o mais comum hoje é o absorvente, né, o absorvente externo, normal, mas tem absorvente interno, tem o coletor, que muitas mulheres têm usado, hoje em dia também tem calcinha, para o período menstrual, a calcinha que é absorvente. Então, assim, se existe outras formas, não é questão de mimimi, de frescura, deveria que toda mulher, toda menina tivesse acesso a isso. Aliás, vou me corrigir, porque a gente se corrige o tempo todo, né? Que toda pessoa que menstrua tivesse acesso, porque realmente existem as pessoas que não se identificam mais como mulheres e que menstruam. Então, é um olhar que a gente precisa ter. Nós temos uma campanha que vamos colocar aqui para ter arrecadação mensal. Então, as pessoas elas podem entrar lá, colocar pelo cartão de crédito, R$ 10 mensal, e não precisa lembrar todo mês de fazer isso. Então, a nossa ideia é conseguir um fluxo de doação mensal para poder suprir um pouco isso. Então, assim, é necessário que tenha alterações na legislação. Então, teve esse projeto de lei que era uma questão nacional, aí tem projeto de lei como o da Juliana e de outros locais, estaduais, municipais, de várias formas para tentar enxergar essa necessidade, né? Essa questão do direito da dignidade menstrual. A gente tem falado muito sobre isso, dignidade menstrual. Então, é uma questão de não olhar com dignidade, né? Você olhar e falar assim, mas se dá para usar um paninho, se dá para usar um papel higiênico, gente, eu sempre, quando vou falar de qualquer coisa nesse governo, eu digo que, assim, a dignidade das pessoas, ela foi atacada de todas as formas, né? Então, hoje, as pessoas, elas não têm direito de dignidade, não têm direito de dignidade menstrual, as pessoas não têm direito a comer minimamente de forma razoável, né? Então, assim, faz falta para muitas pessoas mesmo tirar esses 10, 12 reais do orçamento para poder comprar um pacote de absorvente. E o Bolsonaro, ele é uma pessoa que mente o tempo todo. Isso todo mundo sabe, ele mente o tempo todo. Quando teve essa questão do veto, foi falado que era porque não tinha previsão orçamentária. Isso é mentira. Então, o projeto já tinha previsão orçamentária, então, dentro do projeto já tinha, não ia ter que tirar de outro lugar, então, não estava ferindo lei de responsabilidade fiscal nenhuma. É um assunto que a gente pesquisa. Gosto muito dessa questão tributária, de que tinha que tirar tributo de absorvente, isso faz com que tenha uma desigualdade maior. Uma em cada 4 meninas já deixou de ir à escola por conta de menstruação. Então, e assim, não é a menina que estuda numa escola particular, é a menina periférica, é a menina que muitas vezes é negra, e ela deixa de estudar, ela deixa de ter um conteúdo na escola, e aumenta a desigualdade que tem dela para outras pessoas, né? Então, isso é uma questão que a gente tem que olhar. É muito profundo, assim, pensar, não é só um pacote de absorvente que você vai dar para a menina ali. Muitas vezes é o que muda algumas questões da vida dela mesmo, dela saber que ela vai poder ir até a escola e não vai ter que ficar passando constrangimento, né? Então, o Bolsonaro mente quando diz que não tem previsão orçamentária para isso. É importante que a gente o tempo todo desminta essas mentiras e mostre que há um ataque, porque essas meninas e outros e meninos trans, essas pessoas que menstruam, têm que ter esse acesso. Então, a gente está fazendo essa campanha, vai compartilhar, pedir que, principalmente, os bancários e bancárias percebam como não vai fazer falta, às vezes, R$ 10 que você coloca ali no seu cartão para debitar mensalmente, é uma menina que você está ajudando, é uma pessoa que está ali que acaba tendo essa oportunidade de dignidade. Então, a gente está fazendo isso, e é realmente muito emocionante quando nós fomos levar para aquela população indígena, elas choram, as pessoas choram, porque para a gente é muito simples, né, às vezes entrar no mercado e colocar o pacote de absorvente na compra, mas para quem passa por isso todo mês, realmente pesa, né?
é dolorido você pensar que a pessoa deixa de fazer coisas. Até tem algumas propagandas de absorvente que mostra assim, esse absorvente você não precisa deixar de fazer nada. A mulher linda, maravilhosa, ela andando de bicicleta, escalando, fazendo o que quiser. Mas você precisa ter acesso para aquilo para que não seja um empecilho a sua vida, né? Se não tem esse acesso, vai ser empecilho sim. Então, e também é uma questão de saúde, né, Tamara? Porque imagina o seguinte, você está usando produtos inapropriados para isso, sendo que você já tem uma tecnologia, tudo bem, eu usava o paninho, mas quanto esse paninho não absorvia, né, corretamente o fluxo menstrual, e esse monte de mulher teve outros problemas ginecológicos devido a isso, né? Porque tem gente que usa miolo de pão, coisas que são completamente inadequadas, e acaba que isso pode levar a outros problemas de saúde mesmo, infecção, várias coisas, né? Sim, e aí nós percebemos o seguinte, nosso sistema de saúde está em colapso devido à Covid, né? Então, a reclamação das pessoas de filas de mulheres aí, Juliana, não é só também no SUS, tá, gente? É também nos laboratórios particulares, né? As filas também estão enormes, né? Porque as pessoas estão voltando a fazer seus exames, também não está dando conta ao sistema, tanto particular como público, mas o nosso público ainda consegue absorver, mas infelizmente, né, o que a gente percebe é o seguinte, existe uma política, né, que é feita por homens brancos, né, e essa política, ela ignora o restante da sociedade, que tem mulheres, que tem questões de raça, né, como indígenas, como negros, né, que tem várias diferenças, né, e o que eu acho mais interessante realmente é falar sobre o assunto, né? Outro dia eu estava num debate em que uma mulher falou: olha, na época que meu primeiro emprego foi numa farmácia em que eu colocava o absorvente dentro de um pacote aqueles pacotes que é de mercado, né? Que você colocava e embalava, porque aquilo era constrangedor, né, para um homem, né, para as pessoas entrarem dentro de uma farmácia, um supermercado, e ter ali absorvente, né? Que é algo tão natural da mulher, mas a sociedade impõe como algo ruim, né? Então tinha aquelas outras coisas, né? Quem é mais antigo, né? Não pode fazer comida, não pode bater bolo, porque vai desandar, porque a pessoa está menstruada. Gente, não tem nada a ver, né? Mas era uma questão de que, assim, é sujo, né? Que é uma coisa que tem que ficar relento, que você não pode falar sobre o assunto. E a campanha, gente, isso, é não só escancarar o assunto, como obrigar o Estado a fornecer, sim, absorventes, né? Pode aí, esse absorvente, o copinho, a calcinha, aí tem várias formas, eu acho que aí é um direito da mulher escolher também o que ela se sente mais confortável, né? Mas para a gente poder fazer realmente as políticas públicas para as mulheres. E aí, Juliana, eu gostaria que você falasse um pouco do seu projeto, né? De que está lá em votação, e como é que a gente. Votação não, é um projeto de lei ainda, né? Quais são os trâmites e como que nós também podemos ajudar, né, para ter, não ser só uma lei federal, mas ter leis também dos municípios que obriguem também a fazer a distribuição. Exato. Bom, então o projeto, o número dele, Ivone, é o 331/2021. E quais são os princípios, né, e o objetivo desse projeto? É autorizar o município a distribuir absorventes higiênicos para as mulheres, meninas, homens trans e em situação de vulnerabilidade. Gente, parênteses nessa relação do homens trans, porque eu fiz o card e mandei para vários grupos falando sobre o que é. Esse debate, Ivone, entrou assim uma coisa polêmica em grupos de esquerda, né? E muitas vezes falam assim, imagina, homens, a gente precisa de saber o que nós estamos defendendo. Aí eu fui explicar que quando a gente fala de homens trans, significa que são mulheres que se reconhecem homens e que não fizeram a hormonização. Enquanto não faz a hormonização, enquanto não muda a relação dos hormônios, ainda menstrua. E pode ser. E nessa relação ficou um questionamento. Então não é homem. Então não é isso. Aí eu falo assim: olha, você tem que ter o reconhecimento daquilo que a pessoa se sente. Isso se chama respeito, né?
E aí foi um longo debate, enfim, né? Eu fiquei meio que sozinha ali, eu e mais uma defendendo num grupo de 250 pessoas. Então, essa também é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Até onde nós estamos compreendendo sobre a relação do respeito da comunidade LGBTQI+. Fecha parênteses, vou continuar sobre o projeto. Então, Não, mas é importante o seu parênteses, viu, Juliana? Porque assim, nós temos que parar de ficar pensando em caixinhas, nós temos que avançar para assim, a sociedade ela é diversa, né? E as pessoas têm o direito de serem quem elas querem ser, serem chamadas do jeito que elas querem serem chamadas, né? E nós temos que respeitar. Então, assim, é uma obrigação nossa respeitar como outro indivíduo quer ser chamado, né? E nós temos, enquanto aí políticas públicas, a obrigação de incluí-los em todas as políticas públicas, né? Seja ela do município, do estado ou do governo federal, né? Nacionalmente. Então, eu acho muito importante o seu parente estar fazendo, porque realmente eu também não tinha parado para pensar nisso e agora eu estou pensando. Então, foi muito interessante esse debate, né? Porque essas pessoas ainda não é homem, então não é homem. Então, a respeito às pessoas, do reconhecimento dessa pessoa, né? Bom, então, a partir disso, Ivone, a gente está, Tamara, pensando nos espaços escolares. Bom, primeiro que nem existia nos espaços escolares. Algumas escolas, grêmios, enfim, que faziam ali um catado de recurso para poder ter algum tipo de absorvente. Mas isso era agora, depois que foi nessa reportagem do Fantástico lá atrás, que aí começou a se pensar algumas coisas. Inclusive, o Ricardo Nunes que fez um projeto querendo surfar nessa onda. Só que ele fez o seguinte, ele falou, olha, vou fazer um projeto de lei que vai falar sobre a pobreza menstrual e vai ter absorvente nas escolas. Só, eu falei assim, bom, isso é uma coisa boa, né? O executivo que mandou esse projeto para a Câmara e eu tentei muito fazer ampliação, que ele pudesse pegar esse projeto que já estava apresentado por nós, incorporasse dentro do projeto do executivo. E ele não quis, né? E ele falou assim, olha, as escolas que vão fazer, só que detalhe, Ivone e Tâmara, sabe de onde que vai tirar o recurso? Do próprio recurso escolar, né, que faz manutenção, ações da escola. Ele não está nem colocando dinheiro. Que já é pouco, gente. Falta creche, falta escola, falta alimento para criançada. Não é isso. Ele pegou o dinheiro da própria escola, que tem como se fosse os recursos que são para manutenção, compra de coisas pouquinhas. Esse recurso que é muito pequenininho da escola. Ele não acrescentou nenhum recurso e nenhum financeiro a mais para isso. Só fingiu que estava falando do absorvente. Só acrescentou que pode tirar desse recurso para compra de absorvente. Então, enfim, o nosso projeto é para a escola, o que a gente está propondo, para postos de saúde, mas também no transporte público, em ponto de transporte público, que ela vai lá e retira, né, esse kit. Detalhe, hoje no posto de saúde a gente tem a entrega de fraldas, né, fraldas geriátricas, enfim. Então já existe contrato para isso, você só acrescentaria para a relação de absorvente e, claro, o próprio financeiro. Uma outra coisa importante do projeto, ele prevê, por exemplo, Ivone, a criação da cooperativa de empreendimentos individuais de mulheres, voltadas à produção de absorventes e absorventes sustentáveis, né? Como garantia da compra da própria prefeitura a esses absorventes produzidos por essas cooperativas. Enfim, já casamos aí a relação de emprego e renda, porque a gente, né, tem tido dificuldade de as mulheres, principalmente dos lugares mais vulneráveis, ter acesso a esse tipo de trabalho. Então, foi um casamento. E foi muito legal, porque, assim, se pensou pelo sindicato, pelo ser coletivo, e depois ampliou. E nessa ampliação, Ivone, entrou muitas coisas bacanas. E aí eu quero falar sobre, por exemplo, a calcinha, que eu não conhecia. Porque eu uso DIU, então não menstruo. Então,
Ela falou assim, não, Juliana, mas existe uma calcinha, é uma calcinha que você lava e ela segura por conta da questão ambiental. Eu falei, gente, olha como a gente já está tão avançado, e por que não a gente não pode pensar nessa questão ambiental mesmo, né? De produção desses tipos de calcinha ou do próprio coletor, que também é uma forma de você pensar na questão ambiental, que você tem o coletor, depois, né, higieniza, lava e pode usar novamente. Então, foram tantas coisas que eu também descobri, e outras mulheres também, vereadoras, porque depois eu fiz um grupo das vereadoras, para a gente poder conversar sobre isso. E também muitas não tinham essa clareza. Então, foi muito interessante. O que eu acho interessante desse projeto é que ele acaba unindo direita, esquerda, centro, todas as mulheres e todos os partidos, porque é algo biológico, né? Então, não tem... tirando as pessoas que estão no governo, né? Então, é isso, né? Mas e o seu projeto? Quando vai... Estamos na luta para agora ele ser aprovado em primeira, em segunda, com orçamento. Aí a Tamara falou muito bem. Não se faz projeto de lei que saia da Câmara ou das câmaras federais do Estado sem ela estar minimamente pensada no orçamento. Então, é mentira, 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 mentira. E o que o Bolsonaro e que a Damares está falando. Tem sim, com você enxergar o orçamento, tem sim que você tem que fazer um estudo para ver se é viabilizado. Ou da onde que retiram recursos, né, no caso, né, do que ele diz que pode fazer tirar de um lugar e ir para o outro. Que naquele caso da Câmara Federal já existe um recurso específico que pode ser lá colocado. Então, é mentira. Então, esse projeto já também está pensando nisso. A nossa busca agora é, inclusive, para poder falar, olha, Ricardo Nunes, tem sim possibilidade de tirar esse recurso para esse tipo de ação dentro dessas dotações que você pode avançar, de tributos que vão entrar. Então, tem condição. Então, nós estamos ainda nesse processo de avançar em primeira. E por que ele não começou a dialogar sobre isso conosco? Porque como ele fingiu que colocou um projeto falando sobre a pobreza menstrual, aí ele falou, não, Juliana, espera um pouco que a gente vai pensar lá na frente. Então, nós agora, já que está aí todo mundo muito bravo, né, com o Bolsonaro, muito bravo com os governos, a gente pode começar a também tensionar o Ricardo Nunes, conversar com os demais vereadores para esse projeto ser aprovado em primeira, em segunda e depois ser sancionado até o final do ano. Infelizmente, estamos chegando aqui ao final do programa. Gostaria que a Tamara falasse um pouquinho aí para as pessoas, né, entrarem em contato pelo nosso WhatsApp, ajudarem na nossa campanha, né, nós vamos anexar a campanha aqui também, e vocês também vão encontrar nas nossas redes aí nas próximas semanas. Falasse um pouquinho aí sobre Tamara e desse seu tchau aí, porque depois... Aqui, por exemplo, a Juliana falou um outro assunto que eu falei assim, ela usa a DIU. Eu falei, quase que eu pergunto, e aí, seu marido teve que assinar para você poder colocar, porque eram os absurdos que a gente começa a ver, né? A gente avançou tanto, nós temos tanta independência e agora a gente recua, né? Em que a mulher no sistema de saúde tem que ir lá e ter assim, anuência do companheiro, do namorado, sei lá o que, para colocar DIU. Gente, assim, um absurdo do absurdo, mas isso vale um outro programa, né, Juliana? Não vou nem entrar aqui no assunto, né? Mas quando você falou, eu lembrei. Só rapidamente, Ivone, isso daí a gente já fui para cima no mesmo dia do secretário de saúde, absurdamente, a gente foi para cima, isso não está vigorando, já retirou esse pensamento de fazer acontecer e hoje não está acontecendo mais. Então, se você souber, as pessoas que estão ouvindo, souber algum tipo de ação, denuncie, porque isso não está na legislação. Muito bem, é isso. Tamara? Então, vou aproveitar para pedir, né, ao pessoal que está assistindo que possa colaborar, preferencialmente mensalmente, né, que a gente vai deixar os links aqui. E quem quiser enviar também, a gente recepciona na quadra. Se quiser comprar pela internet e mandar entregar, a gente sabe que às vezes a pessoa prefere e pode comprar no mercado, a forma que achar melhor para contribuir, né? E importante também que aproveite esse momento de discussão que está acontecendo muito para pressionar para derrubar o veto, né, desse projeto. Então, a gente está pedindo também para que todo mundo entre, tem abaixo-assinado para
para pressionar os parlamentares, porque eles só trabalham, né? A gente sabe como funciona. Eles vão trabalhar em cima daquilo que eles percebem que o eleitor dele quer. Então é importante, sim, que tenha essa manifestação. Nas redes tem bombado muito isso, que as pessoas se manifestem. Então a gente pede que, assim, quem puder nos ajudar é importante, porque não dá para ficar esperando, mas que também faça essa pressão. Então, entre lá, assina abaixo-assinado, a gente vai deixar as informações tudo aqui. E é isso. E agradecer muito esse espaço aqui, agradecer a presença da Juliana também, de esclarecer algumas coisas aqui para a gente. E obrigada, Vânia. Bom, eu queria agradecer a Tamara, agradecer a Juliana, muito obrigada, Juliana, por ter atendido aqui o nosso pedido, e é sempre bom, porque nós sempre vamos aprendendo junto, né? Nós achamos que sempre sabemos de tudo, não, a gente não sabe de tudo, e nós sempre vamos aprendendo, e é importante essa coisa, assim, das mulheres entenderem o seguinte, ninguém vai dar nada de graça, né? Tudo foi muita luta das mulheres para poder votar, né? As mulheres se organizaram para poder votar, porque, gente, é recente que as mulheres votam, né? Que antes não votava, só votava homem, né? Então vamos lembrar disso. Várias políticas que hoje tem no SUS, né? E tem em outros departamentos, né? Outros sistemas, né? Tem a ver com a luta das mulheres de incorporação. Então essa aqui é mais uma parte da luta que nós estamos incorporando aí para as mulheres. Então agradecer muito, viu, Juliana, sua vinda aqui, agradecer bastante. Viu? Não sei se você quer falar um tchau aí para gente. É que eu já falei tanto. Um beijo, gente. Se cuidem, fora Bolsonaro, viva a democracia e bora construir a política para as mulheres. Com certeza. Mulheres querem vida, não querem morte. Então tá, encerramos aqui mais um Momento Bancário e te vejo no próximo Momento Bancário. Obrigada.